Pessoal, aqui é mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Nós estamos aqui com o filho do saudoso Bernardo Diogo, Genilson Cavalcante, ao qual ele vai passar algumas informações, alguma história sobre a vida do seu Bernardo e a vida continuando dele também. Você é filho de Bernardo Diogo Cavalcante. Sou o primeiro filho do Bernardo Diogo Cavalcante e o primeiro neto de Pedro Luiz, o primeiro neto homem de Pedro Luiz. O Bernardo Diogo Cavalcante é um homem que viveu muito aqui, muita gente conheceu ele. Agora, vamos partir do princípio. Ele nasceu aonde? Ele nasceu mais ou menos em 15, acho que foi 15 de julho de 1930, na fazenda Cumbe do Gato, que depois vizinho passou aí da Lagoa do Junco. Entre a Lagoa do Junco indo para Algodões. Isso. Cumbe do Gato. Depois ele se criou na fazenda Baixa das Cabaças, que era do pai dele, e mais tarde, na década de 50 e poucos, ele fez uma casinha num pé da serra que passou a ser chamado Serrinha. Sim, e o pai dele, esse Pedro Luiz, ele fazia o quê? Pedro Luiz era trabalhador rural e comercializava nos povoados, nas vilas, em Tucano, vendendo sapatos, roló, chapéu de couro. Roló, para quem não sabe, é aquele sapato aquele sapato de couro, de couro cru. Couro cru, isso. Chapéus de couro e sola, esses produtos. E aí, quantos irmãos ele tinha, Bernardo? Eram 2 homens e 6 mulheres. Eu sei que a mulher do Zé Gonzaga era irmã dele. Mulher do Zé Gonzaga, Tomás Gonzaga e Manuel Gonzaga. Eram 3 irmãs, casadas com 3 primos. 3 irmãos, olha. 3 irmãs. E primos dele. E primos, Sim, e a vida de Bernardo Diogo? Depois ele saiu de lá e veio para onde? Pronto. Ele nasceu em 1930, em julho de 1930. Foi para a roça, começou a trabalhar com 7 anos de idade, com a enxadinha. No ano seguinte ele já não quis ir, que não gostou do trabalho, mas o velho levou, falando que os pés de mato que ele arrancava, o velho já não arrancava. Ele começou a trabalhar na roça. Já digitorava, como eles diziam. Até uns 16, 17 anos, ou 18 mais ou menos. Aí com 18 anos, naquele tempo tinha um negócio de assenta praça, não era? Para ser soldado? Tinha chamado Senta Praça, né? Você pegava um ele pistolão, indicava... Com 18 anos ele foi para Senta Praça, em Tucano, mas deu um problema no nome. Aí não conseguiu. Aí voltou. Quem foi quem indicou ele para Senta Praça? Esse os peneiros. O Aracrídeo, talvez, na época. Que eram os políticos de Tucano, da época. Inclusive, que era um parente até do pai dele, né? Do Pedro Luiz. E aí ele veio para cá, começou a continuar trabalhando. Mas antes dele vir para cá, ele morou... morou na fazenda Baixa das Cabaças. Aí quando ele veio para cá, ele se juntou com o Vejona, se encontrou... Não. Foi assim. Eu não alcancei a idade dele de votar, mas ele... Não, de voltar para cá. Para cá? Ele se estabelecer aqui. Aí ele casou em 52. Casou em 52, foi morar na Lagoa do Junco. Ele morou na Lagoa do Junco primeiro. Primeiro ele trabalhou no recenseamento na década de 40, foi recenseador. Depois trabalhou pelo município de Tucano, arrecadador, cobrando impostos. Coletor. Não, cobrando impostos do município. Era um coletor de impostos. De impostos. Municipal. Daí, ele arrumou amizade com o Valdemar, cunhado de Dona Alexandrina, o sogro do Nito. Valdemar era irmão do pai do Jurandir, do Arlindo. Exatamente. No Algodões, ele arrumou essa amizade com o Valdemar e o Valdemar convidou ele... O Valdemar era o pai da Dona Yolanda. Da Yolanda. Convidou ele para botar uma bodeguinha na Lagoa do Junco, de sociedade. Ele foi para a Lagoa do Junco, já casado, já tinha uns filhos. Aí foi para a Lagoa do Junco, lá foi negociando com o Valdemar. O Valdemar... Eu tenho uma lembrança que eu conheci pouco o Valdemar, eu tenho uma lembrança que ele chegou chamando meu pai para ir para Jacobina, quando descobriram a mina de ouro em Jacobina. Aí ele, interessado em ganhar dinheiro, mais fácil, chamou meu pai para ir para Jacobina. Aí o pai disse que não ia largar a terra dele para ir para a terra dos outros, que era estranho e tal. Veio, apareceu o João Ferreira, comprou a bodega, o João Ferreira do Maceté. Comprou a bodega onde? Aí na Lagoa do Junco. E pai ficou sendo sócio do João Ferreira. Aí na Lagoa do Junco. Na Lagoa do Junco. E aí ficou na Lagoa do Junco até... O João Ferreira que você fala é esse que foi candidato a presidente. Que foi candidato em 67. Que era cunhado do Nel. Cunhado do Nel, que foi o vice de meu pai em 88. Candidato a vice com o seu Bernardo em 88, eu sei. E aí ele ficou na Lagoa do Junco até 50, até 60. Até 60, mais ou menos 60. Em 60...
ele saiu da Lagoa do Junco, acabou o comércio, veio morar perto da Lagoinha dos Cágados. Morou poucos meses na Lagoinha dos Cágados, numa fazenda do Daniel. Meu avô, criando muita criação aqui no Cariacá, chamou meu pai. O seu avô, marido... O pai de mãe. Esposo, sogro dele. O sogro dele. Chamou meu pai para vir criar bode aí no Cariacá. Ele já tinha, deixa eu ver, em 61. Em 61 foi. Em 62 foi emancipado de Quijingue, ele já estava morando aí, lá no Cariacá. Mas estava morando, mas fez uma casinha. Em 62 houve a eleição. Ele, com muita amizade com os Penedo, adquiriu a amizade com o seu Jonas. Ele passou a ser tesoureiro. Aí seu Jonas convidou ele a mas ser quando tesoureiro. o Jonas ganhou a eleição... O seu Jonas ganhou a eleição, eles votaram... Ele formou a equipe dele de administração. Eles votaram no grupo do Penedo, né? Era. Eles votaram no grupo do Penedo, o Jonas sendo candidato do grupo do Penedo, em Quijingue, e minha família e meu pai votou toda em Jonas. Aí, através da amizade, e meu pai tinha uma certa cultura, conhecimento. Para a né? época era professor, né? Era um bom professor mesmo. Era um bom professor, a caligrafia muito bonita, né? Isso, era bem desenvolto. Aí chamou meu pai para vir trabalhar de tesoureiro na prefeitura de Quijingue, foi o primeiro tesoureiro. Na época trabalhou com ele também. O secretário era o Manuel Magalhães? Era, trabalhou com ele. Manuel Magalhães, secretário do prefeito, Dona Laídes, contadora, seu Aprígio, fiscal. E o Garrido? E o Garrido, eu não lembro que cargo. O Garrido parece que começou na junta militar. O Garrido era bom também. Começou na junta militar. Eram esses 5 funcionários. Pai, tesoureiro, Dona Laídes, contadora, Manuel Magalhães, secretário, o Garrido e seu Aprígio. Os 5 da cúpula dele. Da confiança do prefeito. Do ali, prefeito. Né, do prefeito. Em 1963. Ele veio para cá em 1973, nós ficamos lá na roça mais uns 6 meses. Aí trabalhou esse tempo todo. Aí trabalhou... Com o Jonas esse tempo. Trabalhou com a administração do Jonas toda. Toda. Trabalhou até 67. Quando entrou o Felisberto. Quando entrou o Felisberto. Em 67, Felisberto ganhou de João Ferreira, na época, né? Que ele era quijinguense, todo mundo queria votar no Filho da Terra, né? Era. O que alegava o povo. Vamos deixar de votar no Filho da Terra para votar... Lá do Maceté. Lá do Maceté, um homem estranho. Porque o Silvano também errou na época da política. Eu vou botar aqui, Porque quando o Zusa apoiou o Jonas contra o Valdir Magalhães... Era para lançar o Zusa. O que era que o Jonas devia ter feito? Chamar o Zusa Bezerra. Você tem candidato? Quer ser candidato de Quijingue? Ele era quijinguense? Era. Brigou com o Zusa e foi buscar o João Ferreira do Maceté porque era rico. Era um dos mais ricos do município, né? Umas posses boas. Porque tinha naquele tempo chamava posse. Posse boa. O Felisberto, sendo filho da terra, vereador, né? Eu acho que era até vereador. Eu acho que com isso até o Zusa Bezerra apoiou o Felisberto. Aí brigou com o Jonas não quis apoiar ele, não sei por que motivo. Ele pegou, apoiou, juntou com o Felisberto e trouxe os dois quijinguenses, morando em Euclides da Cunha. Qual eram os dois quijinguenses? O Zusa e ele, Felisberto. Mas o Zusa era o quê? Só apoiava. O Zusa era filho daqui de Quijingue. Eu sei, mas ele voltou no Felisberto. Mas ele já era político em Euclides. Eu sei, mas ele aqui nunca chegou a ser nada. Não, aqui não, mas ele votava aqui. Na época quando ele apoiou... votava aqui. Quando ele apoiou o Jonas, ele já votava aqui, morando mesmo em Euclides, mas votava aqui. E ele era daqui mesmo. Filho da Véia Jorge. E era sobrinho da Véia Kiki. Da Véia Kiki, da Véia Jorge. Era. Aí juntou os Bezerras, família grande, com os Andrade e o Felisberto. Aí foi e se for ver, ele errou mesmo, porque o Zusa em Euclides da Cunha cresceu muito. Cresceu. Chegou até a ser deputado. O primeiro deputado, filho do Quijingue, e daí pra cá nenhum nunca mais. Nenhum nunca mais. Exatamente. Filho de um quijinguense, né? Deputado estadual. E deixou a marca dele. Ficou a marca dele, o Zusa Bezerra. Sim, e aí, com a entrada do Felisberto... Aí meu pai saiu. Naquela época, a universidade era... Mas ainda reinava, né? Meu pai contou 550 conto, ninguém sabe o seu valor, o nome do dinheiro, né? Hoje, né? Não sabe. 550 conto, abriu o cofre da prefeitura, tirou o dinheiro, contou assim, ó, em moeda aqui, Felisberto, 550 conto. Já no cofre da prefeitura, entregou a Felisberto. Pra ele tocar... Tocou, aí foi quando ele fez aquele calçamento. Esse calçamento daquela praça, foi a primeira obra do Felisberto com esse dinheiro que já tinha no cofre da prefeitura. Sim. Agora não sei como era que arrecadava o dinheiro. Deveria vir algum. Então, naquele tempo existiam os coletores de imposto do Estado. Tinha. O Valdir Magalhães era um. Inclusive o Valdir foi o que perdeu a eleição para o Jornal Rocha, era coletor estadual. E o Oscar era também. Mas o Oscar, quando eu veio para aqui, não era mais coletor. Já era aposentado. Já era aposentado.
se fosse ainda estava na função, mas ele não trabalhava aqui, ele trabalhava fora, em outro município. Aí sim, aí daí surgiu, o Jonas ficou desempregado praticamente. Não, o Jonas tinha um cartório. Era dono de um cartório. Dono do cartório. O Jonas foi dono do cartório. Inclusive, foi por isso que ele ganhou, facilitou de ganhar a eleição, porque ele saiu registrando os filhos saiu registrando eleitores, e fazendo eleitor. Fazendo eleitor, naquela época. Aí, meu pai trabalhou na prefeitura até 67. Em 67 entregou o Felisberto e meu pai ficou trabalhando no cartório com o Jonas Rocha. Ele é escriturado do cartório. O auxiliar do Jonas Rocha. O Jonas saía, ele fazia registro e tirava certidões. E também ele tinha um documento, ele despachava no cartório para cargas de sisal, de licuri, de mamona. Teve um cobrador de imposto também. O seu Jonas dava um documento da produção para essas pessoas. E aí ficou até 67, ficou trabalhando com o Jonas Rocha, no cartório, aí ganhando aquele dinheirinho, não saiu com dinheiro muito na prefeitura, porque naquele tempo não se ganhava dinheiro, né? Não. Era coisinha pouca. Aí ele teve uma ideia, disse, vou botar um comércio aqui, não tem, porque só tinha comércio aqui, só abria na segunda-feira. Comércio de mantimento. De mantimento. Eu lembro que já existia. Nessa época. Secos e molhados, né? Só abria segunda-feira. Parece que o João Esquina, tinha uma bodeguinha ali no Reinaldo Oliveira. O seu Teodoro tinha. O Cornélio também não vendia. E o seu Teodoro vendia. Vendia. O seu Teodoro, mas só abria dia de segunda. Porque ele morava lá no Rio. Morava lá no Rio. E na semana não tinha um comércio aberto aqui. O Maninho vendia também, mas estava acabando. O Maninho chegou a vender na época de 60 e poucos, né? Aí meu pai disse, vou botar um comércio. Aí alugou uma casinha, começou com dois produtos, os essenciais de casa. O básico. O básico. Sal. A cesta básica. A cesta básica. Sal, açúcar, café, essas coisas assim, né? O gás, o sal, essas coisas assim. Aí começou a comprar Euclides da Cunha e trabalhando com o Jonas Rocha. E foi indo, foi crescendo. E o povo, ele com muita amizade, saía gente da Lagoa do Junco vinha comprar aqui, comprava ele foi um dos pioneiros comerciantes. O que existia antes de comerciante, que existia o Augusto. O seu Augusto também, o Augusto Soares. O Joaquim, mas era só no dia de feira. Não tinha freguesia. Não tinha freguesia. Meu pai foi quem abriu o primeiro comércio para arrumar freguesia. E se estabeleceu todos os dias. Dentro do município, né? Conhecido do município todo, vinha da Lagoa do Junco, aí começou a vender os amigos dele, alguns parentes, os parentes dele também. Aí começou a aparecer esse povo de Monte Cruzeiro, Lagoa da Barra, e aqui, Lagoa das Pedras, né? Esse povo aqui mais próximo, né? E ele foi crescendo e chegou ao ponto naquela época, dizer assim, Bernardo está rico. Mesmo... Porque antigamente não existia banco. Não. O dinheiro era na bolsa do bolso. Era no bolso. Os caras conheciam o cara rico pelo volume do bolso. Era assim. E o meu pai toda a vida gostou de andar bem vestido. Era. Meu pai andava bem vestido, porque os carros dele... Ele era bem comunicativo também, sabia se expressar bem, educado. Inclusive, o Euclides da Cunha, quando ele, naquela época da década de 70, quando conheci o Bernardo, sabe como ele dizia assim? O homem que vive bem vestido, chamava que ele era bem vestido. Arrumadinho. Bem arrumadinho, porque o pai só andava bem arrumado, né? O pai não andava de havaiana, ele não calçava havaiana só tomar banho. Mas na cidade era só de roupa bem arrumadinho, sapato. Logo ele trabalhava no cartório, tinha aquele meio a sociedade tinha mais, entendeu? Ele lidava com as pessoas que tinham conhecimento também, trocava ideia. Foi a vida dele, foi essa. E aí, tocou o comércio. Tocou o comércio. Em 70, veio a candidatura do... Zé Penedo, Antônio Penedo. Não. Foi em 71. 71, de Nito com Jonas Rocha. O seu Jonas se candidatou contra o Nito, aquele mandato de 2 anos. Aí ele perdeu o Jonas. Aí meu pai, no comércio, ajudava na política, toda a vida ajudou, né? A vida dele foi ajudar sempre as pessoas e o político. Ajudou o seu Jonas na política, o seu Jonas perdeu a política. Eu costumo dizer que o seu Bernardo foi quem inventou o Bolsa Família. Ele dava... Antes disso... Foi o que fez? Foi o que você fez? Foi o que fiz, e você mesmo publicou, foi? Foi, então. Aí ele teve o comércio caiu um pouquinho, aí ele pensou assim, como é que eu vou ficar aqui? Eu vou em São Paulo. Aí foi a São Paulo em 70, fiquei tomando conta do comércio. Ele ficou lá 1 ano e pouco, aí quando eu fui em janeiro de 72, eu fui para São Paulo e ele veio tomar conta do comércio. Aí voltou a crescer, o comércio ficou bem, veio a campanha de 76. Do Antônio Penedo. Com Antônio Penedo. Bota Antônio Penedo candidato a prefeito. E o vice, não acha, bota o Bernardo. Ele é muito conhecido, é muito popular, o povo gosta muito dele, ele botou ele como candidato.
Meu pai bancava muita despesa. A política do Antônio Penedo, assim, cansou de pai botar combustível no carro do Antônio Penedo, fazer campanha. Aí quem ajudava na campanha? Seu Ivana fazia um registro de graça, meu pai e o Reinaldo. O Reinaldo ajudou muito nessas campanhas, no grupo do bairro, né? O Reinaldo se foi. Aí pronto, foi em 76. Veio a política, ele perdeu a eleição. Ficou devendo ao senhorzinho. Já tinha essa casa aqui, já construída, ele já estava morando aqui na casa. Aí ele foi dizer, senhorzinho, agora não tem jeito, eu vou vender a casa. Senhorzinho era outro comerciante forte, comerciante forte da Cunha e da região. Ele era filho daqui também. Daí pai comprava bastante a ele, ele é grossista, né? Era grossista, filho da Cunha. Aí o pai disse, vou vender a casa para lhe pagar. Aí fui e falou assim, Bernardo, não se vende moradia para pagar débito. Senhorzinho. Senhorzinho. Falou. Aí foi muito... Quem vendeu, pode esperar. O que é que nós vamos fazer? Você faz a compra, me paga semanal. Toda semana você me dá um pouco do débito. Aí amortecendo. Amortecendo. Toda semana, vamos ver. Dá 80 mil reais, 80 contos, você me dá 100, eu me dá 90. E vamos abater. Foi assim que ele continuou, aí pagou o senhorzinho. Aí veio aquele seca de 76 também, veio aquele período seco, né? Ele vendia bastante fiado, dava feira ao povo, porque o povo comprava fiado para pagar, mas ele sabia que ele não pagava. E aqueles que compravam, na seca tem uns que compravam para pagar quando chovesse. Quando chovesse, 6 meses ou mais. Aí a seca no sertão não durava, né? Durava, aí era assim. Mas ele continuou, não chegou a falir realmente. Diminuía o comércio, o lucro assim, mas mantendo sempre no comércio, pagando suas dívidas, tocando um bar. E a freguesia dele, é interessante que a freguesia dele, 80% era o adversário dele. Botava tudo do Felisberto, mas ele não fazia questão de vender, porque ele sempre falava, meu freguês é freguês, não é meu eleitor. Exato. Sempre ele tinha isso, né? E aí em 76 ele falia um pouquinho, quebrou uns pouquinho. Aí quando ele sempre nas campanhas de deputado ele ajudava, na campanha do Zé Penedo, ele vendia arame fiado pro cara, eu quero um quilo de arame, quero um quilo de grampo. E aí ele vendia, sabendo que o cara não ia pagar, porque já era político, né? Já pedia pro cara político. Mesmo assim ele vendia e continuou. E aí quando foi em 82, aí veio a campanha de novo de Antônio Penedo com Romero. Agora falando, seu Bernardo, de ter esse jeito manso das pessoas perder as coisas e deixar para lá, não era? Que achava que era político, comprava arame e não pagava. Eu lembro que ele me contou uma vez uma história de um cara que a bodega, chamava bodega. Era a venda, a bodega era assim, lotada de gente. Aí diz ele que tinha um rapaz e toda feira ele pedia um pacote um cartucho de pólvora, uma caixa de espoleta e um chumbo. Aí sentava ali, mas ele não desconfiava. Lá pelas tantas ele dizia, seu Bernardo, meu troco. Aí seu Bernardo dizia, quanto você me deu de X? Aí ele ia lá na gaveta, troco. Dava o troco. Passava uma temporada, aquele cara voltava lá, pedia as mesmas coisas, sentava, mas ele displicente, com meio... Bastante freguesia ali atendendo, né? Mas depois dizia, seu Bernardo, meu troco. Dizia, e você me deu quanto, que eu não estou mais lembrado? Ele dizia, X, aqui seu troco. Aí ele disse, não é possível, toda vez esquecendo o troco desse rapaz, vou prestar atenção, e acho que ele está me roubando. Aí sentou, ficou esperando, aí ficou lá, até o cara chegou, pediu, e sentou e ele de olho. Ele vai pedir o troco, que eu sei que ele não me deu dinheiro. Hoje eu tenho consciência hoje eu pego ele. Aí o cara disse, seu Bernardo, meu troco. Que troco? E você me pagou? Paguei, deixei. Saia daqui agora para ele picar na cadeia, seu ladrão descarado, o cara até hoje nunca mais voltou. Foi para São Paulo, rapaz. Sendo usado. Não pode usar o nome para não comprometer mais. Não, rapaz, é assim, aí tocou o barco, em 82 veio o Baio, vice de Antônio Penedo, aí ele continuou bancando campanha, gastando, ajudando o grupo todo na política, né, sempre. E, sim, aí nesse período antes, ele foi oficial do cartório. Ele chegou a ser oficial interino. O seu Jonas se afastou por motivo de doença, ele foi oficial interino, trabalhou como oficial mesmo. Eu lembro que ele assinava os Aí ele já podia assinar os documentos, ele extrair certidões, registrar e extrair certidões. Depois dele veio a Vera, né? Aí depois dele, que o senhor foi que veio, a Vera fez concurso. Fez o concurso, a Vera assumiu. Aí depois ele tornou voltar à política. Foi, aí ficou. Em 82 ele ajudou na campanha do Romero com o Antônio Penedo, perderam a política para... Ele perdeu para Nito e Marinho Grande. O Antônio Penedo perdeu para Nito e Marinho Grande.
O Nito tinha sido em 71, né? Mas voltou em 76. Em 82, o Antônio Penedo de Romero perdeu para Quincas, e Felisberto e Quincas. Passou mais 6 anos, né? 82 para 88, 6 anos. Ele se candidatou. Aí foram para Salvador, fizeram a reunião, foram para Salvador. Valdir Pires era o governador na época, né? Em 86 era. Em 88, né? Ele ganhou 86. Ele ganhou em 86 e 88 era o Valdir Pires. Era mesmo. O governador. Aí fizeram a reunião, foram para Salvador, o bairro mais um grupo deles lá, né? Inclusive, não sei se ele foi nesse dia, eu sei que fizeram a reunião, Valdir Pires, aí para lançar candidato do PMDB, do MDB, né? Não sei se era PMDB já. MDB veio depois. Aí... Não, PMDB, era MDB. MDB, né? Eu acredito que era MDB, o PMDB foi depois. Agora que voltou aí a ser MDB. o bairro vai e diz assim, doutor Valdir, nós temos um rapaz lá, um senhor que é muito querido pelo povo, tem muito prestígio, é um rapaz muito bom, e é o nome que tem para ser candidato, porque não tem rejeição de ambos os lados da Arena Moradores, o PMDB, o PRP, o PT, naquela época era MDB e Arena, não era? Ficou MDB e Arena. MDB e Arena. Aí, acabou a Arena 1 e a Arena 2, ficou só a Arena. Que era a Arena 1 e a Arena 2, né? Sempre a Arena 1 era vitorioso, que era o Felisberto, e a Arena 2 era o Chorona. Mas era tudo desaguado, tudo de Antônio Carlos. Tudo da CM. Era. Aí o Valdir disse, pronto, lança o nome do rapaz, candidato a prefeito, aí vocês vão arrumar o vice de vocês, e eu ajudo a campanha. Quando o bairro chega aqui com um grupo, chama o pai para ir na casa dele, chega lá, Bernardo, nós acabamos de chegar de Salvador, eu acredito que ele não tinha ido essa viagem. E lá, rapaz, surgiu o Valdir Pires, perguntou quem era o candidato do partido, e nós lançamos seu nome. Mas, rapaz, eu não quero não, que eu não posso. Não, é você. E já foi assinado lá. E aí nós temos que arrumar um vice. Aí vem o Benigno, irmão do Floriano, né? Era vereador Benigno, vereador Floriano. O Felisberto lança o Floriano como candidato. Né? Para pegar, aí pai pega o Nel para ser o vice. Né? Eles eram concunhados ali, mais ou menos, naquela família, né? O Floriano com o Benigno. Aí disse, e agora, rapaz? O que é que nós temos que fazer para conseguir os votos do Maceté? O Floriano é irmão do Benigno. Do Benigno. Pega o Benigno, traz para cá, irmão do candidato a prefeito. Que aí ele pega os votos do Maceté, como vereador do seu grupo. O Benigno nessa época votava com o grupo do Bernardo. Votava no grupo do Felisberto. Eles queriam tirar para esse... Tirar do grupo do Felisberto para votar em pai, para acompanhar meu pai, que era... Para desmontar o Floriano lá. Para desmontar o Floriano lá. Que o Floriano era vereador, mas já ia ser candidato a prefeito, os votos, né, ficavam mais livres, mais soltos, né? Aí conseguiram. O Valdir Pires deu 3 carros a meu pai, mandou 3 carros para a campanha, né? Uma caminhonete vermelha, um Chevette e uma caminhonete, uma C10 branca. Aí meu pai não tinha carro, eu tinha comprado um Chevette, um Chevette Aliri para bancar a campanha, um 76 Chevette. Só tinha esse carro. E com o padre Epifânio tinha um carrinho velho também. Aí o pai disse, e agora, como é que faz? Para comprar o Benigno tem que dar o carro, o Benigno. Pegaram a caminhonete, a caminhonete deram o Benigno para ficar com meu pai, do grupo do meu pai. O Benigno ficou no grupo do meu pai. Pegaram o Chevette, deram para o Zacarias da Lagoa da Barra, que era vereador, né? E candidato, e estava a pé. E a C10 branca, o pai ficou rodando aqui com ele, e eu rodando, fazendo a campanha com o meu Chevette, e meu pai fretando o carro do Epifânio também, fazendo a campanha, nós dois, pelos cantos. E aí foi a luta de uns 6 meses, ou mais naquele tempo a campanha começava cedo, né? Era longa, começava em junho, mais ou menos. E aí foram 6 meses de luta, o Antônio Penedo perde a eleição. Aí... Seu pai perde a eleição. Aí pai perde a eleição. O Antônio Penedo perdeu em 82, o pai perdeu em 88. Mas eu sempre digo assim, que estava escrito na leitura que o prefeito de 88 e o vice-prefeito morreriam cedo. Como meu pai não era para morrer cedo e nem o Nel, eles não ganharam a eleição. Aconteceu?
O Domingos morreu com mais ou menos um ano de eleito, né? Mais ou menos Domingos. E o Floriano morreu após no término do mandato. Desse período, os dois candidatos já foram. Já foram. E aí, meu pai continuou no comércio. Depois veio o velho da casa. Meu pai era tão inocente. O velho chegou, o Frutuoso, que era a casa do pai do Frutuoso, né? Onde ele alugou. Já tinha muitos anos ele alugado. Aí o Frutuoso chegou, Bernardo, nós viemos lhe vender a casa. Porque meu pai quer vender a casa, já está velhinho, precisa do dinheiro. Nós vamos lhe vender a casa, você já está aí há mais de 10 anos. João falou que era o pai do Frutuoso. João falou que era o pai do Frutuoso. Nós vamos lhe vender a casa, porque você já está aí negociando há 10 anos. E aí a preferência é sua. Ele com dinheiro no bolso, rapaz. O bolso cheio do dinheiro, 1 milhão a casa. Ele não posso comprar não. Pensando, sabe por quê? Em tirar 1 milhão para comprar a casa e não poder comprar mercadoria para vender fiado pro povo. Aí veio o Júlio Rocha e comprou. Foi aquela lá. Eu sei, velho. Aí veio o Júlio Rocha e comprou a casa. Aí ele veio para a casa do Zé Tomás. Alugou aí a casa do Zé Tomás, ficou bastante tempo na casa do Zé Tomás. Daí para a casa da Dona Marinha, em 88, 90, aí depois quando foi em 90. Em 88 e 90 eu comprei, eu tinha chegado de São Paulo, em 74, eu trouxe um dinheirinho, né? Um dinheiro muito, rapaz. Comprava as 4 casas aqui na sede, comprava muita terra, mas também não tinha noção, né? O cara com 20 anos, não tinha esperava também que as coisas iam avançar assim. Noção de aplicar, né? Aí eu peguei a ele, botei no comércio, ele gastou na política. Aí fui a Comadre Marlene. E aquela casinha que tinha comprado a Maria Isidória, né? Comadre Marlene com o Padre Guilherme, aí estavam querendo vender a casa. Aí, como era a freguesia de pai, eles eram fregueses, aí me chamaram. E chamaram meu pai. Compadre, nós vamos vender a casa e eu quero vender a vocês. Nós vamos vender fiado e só vendo a vocês. Eu fui e comprei a casa. Ele não queria não, porque ele não tinha dinheiro, né? Tava terminando de construir essa aqui. Foi a primeira casa nessa rua. Foi essa aqui do meu pai, que era mato, tudo era mato, né? Só tinha esse prédio e a primeira casa foi a dele. Aí eu fui e comprei a casa. Pagamos a casa, quando foi em 90, mais ou menos 90, o Lili estava com aquela casinha lá vizinho do Adécio, né? Naquela casa, era comprida a casa grande. Chegou um dia e me chamou, Zé Nilson, rapaz, eu estou com uma casa grande, meu comércio só ocupa 2 metros quadrados e vocês ocupam 50 metros quadrados. Vamos trocar as casas? Aí eu peguei e troquei a casa lá e botamos um mercadinho, né? Aumentamos o mercado, porque tinha muita freguesia e lá nessa menor não tinha espaço. O povo ficava atrás dos outros pedindo a mercadoria, dando a mercadoria por cima da cabeça dos outros, não era? Aí lá nós fizemos um mercadinho, aí teve muito espaço, não pegava muita fila para comprar. Aí ficamos até 94. Até 94, mais ou menos, ficamos no comércio. Então, eu fiquei tomando conta do comércio, ele se afastou. Ele se aposentou, se afastou, eu fiquei mais meu ex-cunhado, Valcuia, né? Ficamos ali uns 2 anos, negociando, até 94, mais ou menos, 94. Eu já era funcionário do Estado, né? E aí já ajudava uma coisa com a outra. E aí... foi assim a vida dele. Às vezes os caras perguntavam assim, Bernardo, você não se arrepende do que você teve e hoje vive numa aposentadoria rural? Aí ele respondia, eu não, porque eu dei porque quis. Eu dei porque quis, a vontade foi minha. Fez o que gostava, né? Eu gostava fez a vontade dele, tá certo. Então ele era casado com a sua mãe, dona Ana, que ainda é viva, né? É viva, 92 anos. Eram quantos filhos? Os filhos são quantos? Meu irmão seu pai. Seu filho do seu pai. 6 mulheres e 3 homens. Não, filho do seu pai. Ou são 4. Você, o Valdez? Eu sou o mais velho, meu irmão, o Valdez, a Arlete e a Aparecida. A Arlete é falecida. São 4 filhos. Inclusive eu sou mais velho dos avós. Sou mais velho de neto do meu avô, de homem do Pedro Dandão. Então a vida dele se resume assim. Ele viveu esse tempo todo, alguma coisa que você lembra dele, isso é de bom. Você não encontra alguém falando uma coisa sobre a não ser do bem. Então, se não serviu para enriquecer ele aqui na Terra, mas eu acredito, o espírito dele está enriquecido. Eu acredito que o espírito dele está muito bem. Exatamente. Porque muitos que brigavam para ter uma coisa já foram também, então estão todos iguais. São todos iguais. Ele não tinha, eu acho que ele morreu, não deixou um inimigo e ninguém, por onde ele passou... Não, se o cara quiser falar mal, não fala. Eu tenho ódio do Bernardo. Não.
Não tem uma Eu história, acredito que não tem. Não tem uma coisa para contar, desagrava ele. Não. Verdade. Inclusive aí, ó, o Dilson Melo vendeu muito fiado a ele e sempre ele me falava, algumas pessoas assim, ele não notava a carne que meu pai comprava. Quando chegava para pagar, ele, seu Bernardo, Deus vê minha conta, ele disse, sua conta não está em papel não, está na sua cabeça. Você é quem vai falar o que você está devendo. Tanto, aí eu dizia, não são 4 feiras, né, um mês? Ele disse, mas esse mês são 5 feiras, foram 5 feiras. Aí sempre o Deus dizia, se apareceu uma mulher para parir um homem igual a Bernardo, só daqui a 10 mil anos, que não vai aparecer mais não, porque é difícil. Meu avô, eu vivi muito com meus avós lá aí no Cariaca, vivi mais no Cume do Gato, né, que morava mais próximo, né, até meus 9 anos. O pai dele, eu nunca vi uma cara diferente, um dia diferente do meu avô. O Pedro Luiz Cavalcante. Eu aconselho, eu ainda lembro dele, ele vendendo couro na feira. Não discutia com ninguém, não tinha diferença no rosto dele, no semblante dele, para ninguém, de dia e de noite. Minha avó às vezes falava com ele assim, mas você, Pedro, fez isso com fulano, vendeu, você é um besta. Sabe o que ele fazia? Tomar um cafezinho para a roça, só voltava meio-dia. Não respondia. Se estressava com Não respondia. E meu pai, mais ou menos... Praticamente a mesma natureza dele. A mesma natureza do meu avô. Mas ele tinha isso também. Mas sempre ele dizia, meu filho, fazer o bem... Sem olhar quem. Não olhar quem e não custa nada. Não importa se você faz o bem, se fizer o mal, não tem problema. A recompensa vem. Né? Na cabeça dele, ele tinha certeza que tinha recompensa. Inclusive, quando ele morreu, sempre ele pedia, meus filhos, eu não quero sair da minha casa, quero morrer da minha casa. Não quero sair da minha casa, não me tire para o hospital, que eu sei que estou morrendo. No dia que ele morreu, eu saí daqui, ele teve uma piora, aí eu fui aqui no hospital pegar a ambulância. Ele disse, não vá, não vá, porque minha hora chegou, eu estou sentindo que minha hora chegou, não vá, não precisa não. Quando a ambulância encostou aqui, que eu tirei a maca, a Vilma estava com ele, né? Aí a Vilma me chamou. Mudou de repente. Só deu tempo ele pegar na minha mão e dizer assim, adeus meu filho. Ainda respondeu assim. Ainda falou. Falou, adeus meu filho. Aí pronto, aí pagou. Mas morreu satisfeito. Eu acredito que hoje ele está, onde ele estiver, está feliz porque ele morreu. Fez tudo que todo o prazer da vida que ele teve, ele fez. E aguentou, se teve alguma pressão para ele fazer coisa diferente do que ele gostava, ele não aceitou. Não aceitou. Eu vou contar a história do Jonas Rocha. Manteve firme os ideais dele mesmo. Eu vou contar a história que pouca gente vai acreditar, porque os que viram já morreram. O Manuel Veríssimo vendia sisal em Serrinha. Veio tirar um documento para uma carga de sisal. Seu Jonas era inimigo político, não queria despachar, não quis despachar a carga, viajou. Meu pai, quando o Manuel Veríssimo chegou, pediu o documento, meu pai deu o documento. Despachou a carga do Manuel Veríssimo para Serrinha. Seu Jonas chegou, só não bateu meu pai, porque meu pai, ele tinha muito respeito. Eu acho que de funcionário da prefeitura só não brigou com meu pai. Porque ele tinha muito respeito, muita consideração. E sabia que meu pai era um cara correto, honesto. Aí falou, mas Bernardo, eu saí para você não dar o documento do Manuel Veríssimo. E você deu o documento, rapaz. Ele olhou assim para o seu Jonas e perguntou assim, seu Jonas, é um direito dele? Ele, eu fiz errado? Aí o seu Jonas baixou a cabeça e foi embora. E você sabe que na história de Felisberto, foi meu pai que deu a candidatura a Felisberto? Como assim? Estava faltando, acho que 12 horas para encerrar, para registrar a candidatura. Faltando 12 horas. Ele poderia ter impedido, no caso. E o Felisberto precisava do documento, um documento provando que ele morava em Quijingue, residia em Quijingue. E ele não tinha esse documento, mesmo tendo o caso. Porque naquela época não tinha documento, não tinha energia, não tinha água, né? E também não tinha recibo. Mas tinha como comprovar que o cara morava. Mas tinha que para registrar a candidatura, tinha que ter um documento provando que era domiciliado. Tem que ser homologado pelo chefe do cartório. Mais ou menos isso. Eu não sei, era um documento que precisava ele levar no fórum. E estava faltando ou 12 horas, 24 horas para encerrar. E meu pai deu o documento, seu Jonas quase mata, meu pai. E foi candidato contra ele e passou 40 anos perdendo, Felisberto. Porque se ele se esconde para não dar o documento, se ele sai daqui, fecha o cartório, fecha a pronto, Felisberto vai registrar a candidatura.
que está faltando só 24 horas. Mas para a consciência dele não servia. Não. Ele ia passar essa vida toda remoendo isso na cabeça. Na cabeça. É então, isso? Ele agia... Tudo que era certo, ele fazia. Fazia certo. Fazia certo. Independente de quem ia beneficiar. Ele não tinha essa preocupação. Não. Ele queria ficar despreocupado. Pois tá bom. Agradecer aqui o Zenilson, filho de Bernardo, por ter dado a nós esse pequeno relato da história do seu pai. Eu sou José Luiz Cavalcante, filho de Bernardo Diogo Cavalcante e Ana Cavalcante de Araújo. Sou o primeiro filho. Nós somos em 4 irmãos. Um já faleceu, somos 3 vivos. E assim, eu fui funcionário do Estado, 42 anos. Trabalhei na DAB de 42 anos. E sem querer ainda saiu as trilhas do pai, mesmo discordando de alguma coisa dele. Algumas coisinhas assim. Mas hoje você percebe que ele fez tudo certo. Não sou, porque a gente não pode ser igual, ninguém pode ser igual, mas ainda tem uns 10% do meu pai. Tem. Então... E até outra. Até outra oportunidade. Outra oportunidade.